A gente estava citando mais cedo que o presidente Lula faz neste final de semana a primeira visita a Cuba desde o início de seu terceiro mandato, desde 2014 um presidente brasileiro não visitava Cuba. Lula está em Havana, onde participa da cúpula do G77 para discutir a agenda emergente do Sul Global com outros chefes de Estado. A gente segue nesse assunto agora na companhia de Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurásia. Christopher, muito obrigado pela presença neste sábado aqui na CNN Brasil. Gostaria de começar perguntando, Lula tem conseguido ser assertivo e retomado espaço na política do Brasil no cenário internacional, nessas agendas, porque ele tem sido presença constante em tudo que é cúpula nos últimos dias. Pois é, eu acho que a gente é uma marca desse terceiro governo do presidente Lula. Ele está tomando uma postura ambiciosa no lado internacional. Sempre foi uma marca dele nos primeiros dois governos, mas dessa vez acho que nós estamos num patamar mais elevado. Eu até diria que a viagem a Cuba remete a um aspecto da política externa brasileira, que tem sido criticado, que é uma certa proximidade com regimes mais autoritários, assim, comentários que foram muito controversos com relação à Venezuela. Evidentemente, ele está agora em Cuba, dando declarações contra o embargo ao país. Mas eu só diria que também as declarações dele nessa viagem não divergem muito da posição assim, do governo petista no passado, não divergem muito até de uma posição em resolução da ONU criticando os embargos contra Cuba. E também vem num contexto onde o governo Biden está relaxando o grau de embargos e restrições à própria Cuba. Então, talvez essas declarações não destoam tanto ou geram assim, algum tipo de fricção maior do que esperado. Mas tem um ponto que tem incomodado bastante, pelo menos no mercado doméstico, que é a questão da dívida de 3 milhões de reais, 3 bilhões de reais no caso, do governo cubano com o Brasil, principalmente do Porto de Mariel. O governo cubano tem dito que não tem dinheiro para pagar e o prazo se acaba, pelo menos, é o que tinha sido combinado lá em 2025. O governo cubano tem até dito que poderia eventualmente pagar não com dinheiro, mas com produtos. Na sua avaliação, Christopher, essa falta de uma resolução em relação a essa dívida pode prejudicar a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, entre o eleitorado brasileiro? Olha, eu acho que quando você tem assim, decisões, ou até se vier, porventura, uma decisão do governo brasileiro de assumir uma posição flexível para renegociar essa dívida que a Cuba tem com o Brasil, que é necessária para poder permitir novos empréstimos, linhas de financiamento do próprio BNDES. É claro que isso gera um ponto de atenção e de até dentro da base de oposição, a base bolsonarista, para poder criticar a postura do atual governo. Isso mobiliza as redes da base de oposição, é um flanco para o presidente Lula receber certas críticas. A gente vê pesquisas de opinião, não existe um apoio mais amplo para ter uma proximidade com governos como o da Cuba, ou da Venezuela. Existe uma aceitação razoável também com relação aos Estados Unidos. Mas eu só diria que é um flanco que mobiliza uma base de oposição, mas não impacta a aprovação do presidente como um todo, porque o tema de política externa não é um tema relevante para o eleitor mediano. Então, eu acho que é um tema relevante para a mobilização das redes conservadoras, sim, mas não faz diferença da aprovação do presidente como um todo. Eleitoralmente é um impacto quase nulo. Então, não vejo, eu acho, é um tema que gera muito mais ruído do que impacto concreto, olhando os índices de aprovação do presidente. Falando um pouco do cenário externo, a gente está falando de uma certa complacência em relação a essa dívida e também Cuba, que é um regime ditatorial. A gente tem visto alguns acenos de Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos tempos, também a ditadores. Vladimir Putin, quando ele defende que não se mantém o Brasil no Tribunal Penal Internacional, quando nós tivemos os BRICS introduzindo países onde há ditaduras, onde não há democracia. Esse tipo de leniência pode prejudicar a imagem do Brasil nas potências, por exemplo, nos Estados Unidos e na União Europeia, na sua visão, Christopher? Olha, arranha um pouco, sim, gera um incômodo, seja em Washington, ou seja, algumas capitais na Europa, essa proximidade do governo do presidente Lula com a Venezuela, com Cuba. Mas eu diria que assim, a relação entre o governo brasileiro com a Venezuela e a Cuba
tem repercussões mais regionais do que internacionais. Eu acho que até assim, as declarações do presidente Lula gerou mal-estar entre os vizinhos. Com relação à Venezuela, gerou mal-estar entre os vizinhos. Acho que a Venezuela é um ponto mais sensível para os vizinhos na região do que Cuba em si. Então, a gente tem que fazer a distinção entre esses dois. Mas o que realmente arranhou assim, a imagem do Brasil lá fora, nesse início de mandato, foi a postura do presidente Lula com relação à guerra na Ucrânia e também com relação à Rússia. Esse estrago foi parcialmente atenuado com uma viagem do presidente na Europa, as seguranças de que a posição brasileira também condena a invasão da própria Ucrânia. Então, não acho que foi algo que impediu uma política externa eficaz em temas que todos se preocupam. Aqui eu estou lidando com temas de financiamento na transição verde, a pauta ambiental. Existe um apoio muito grande entre países do chamado Sul Global, que se manifestou na reunião do G20 para poder fazer mudanças na governança de instituições multilaterais, para poder dar mais dinheiro para países em desenvolvimento do atual governo. Então, eu diria que essa proximidade com Rússia, posicionamento agressivo demais, ou pelo menos mal colocado na guerra da Ucrânia, e também comentários do Venezuela e Cuba, geram um certo mal-estar, mas não que atrapalhem a posição brasileira e a possibilidade de ter uma atuação nessa pauta global de financiamento para países emergentes e também do lado climático, que eu acho que esse vai ser a grande história quando o Brasil vai presidir a reunião do G20 em 2024 e presidir a COP30 em Belém no ano subsequente. Então, essa é uma oportunidade de ouro para o atual governo para poder ter um chamariz para aspectos da política externa mais construtiva, não é? Mas é claro que virá com posturas como essa, que geram irritantes, sim, em Washington e alguns capitais na Europa. E falando do G20, Lula chegou a questionar a possibilidade do Brasil seguir no Tribunal Penal Internacional por aquele mandado de prisão em relação a Vladimir Putin, para que ele esteja presente no Brasil no ano que vem. Na sua avaliação, observando os cenários, considera que é mais um discurso político mesmo, ou acredita que o Brasil pode ir adiante e retirar, enfim, o país do Tribunal Penal Internacional? Eu acho difícil o governo brasileiro se retirar desse tratado só para poder ter o Putin visitar o país na reunião do G20. Mas eu vejo o comentário, então talvez foi um comentário que o presidente Lula fez sem pensar em todas as repercussões do que uma postura como essa traria para o Brasil. Mas eu vejo essa postura como assim, algo que vai estar presente de forma constante ao longo desses próximos anos do mandato do presidente Lula, que ele vai querer deixar muito claro que ele não vai fazer o jogo dos Estados Unidos e também, acredito eu, que a política externa brasileira também não quer fazer o jogo da China, não é? Mas existe um ranço um pouco maior com relação à postura dos Estados Unidos, então o governo do presidente Lula sempre faz questão de não fazer o jogo dos Estados Unidos em alguns eventos. Quando o presidente Lula visitou a China na sua viagem com o chefe de Estado, ele foi para uma fábrica do Huawei e deixou claro que não vai colocar a política brasileira a qualquer interesse nacional de outro país. Então, isso foi uma cutucada contra os Estados Unidos. Então, declarações como essa são cutucadas contra os Estados Unidos. Eu acho que é um grau de irritação que talvez a Casa Branca entende que existe, esfria um pouquinho a proximidade da relação bilateral, mas não compromete. Então, acho que isso vai ser um constante, mas, no fundo, assim, o que nós estamos vendo da política externa brasileira não é escolhendo China e não a favor dos Estados Unidos, quer dizer, em contrapartida dos Estados Unidos. Acho que é uma política externa que está querendo jogar os dois lados de uma forma mais eficaz. E a gente está vendo isso, essa postura de política externa em vários países do chamado Sul Global, mas com um ranço Sul-Sul um pouco mais agressivo na política externa brasileira, sim. Nós conversamos com Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurásia. Muito obrigado pela presença, Christopher.